falar com a Cláudia, que a Cláudia que tem os horários e quanto que dá para fazer. Tem gente que está gostando dos nossos trabalhos. Então, vamos fazer nossa preparação. Vamos fechando nossos olhos. Inicialmente agradecendo muito a espiritualidade aqui presente, que tanto bem nos faz. Dr. Bezerra, patrono da nossa casa, Fraternidades do Bem, que Maria de Nazaré nos abrace, acalme nosso coração e sempre esteja conosco. Que ela nos leve até o nosso Mestre Jesus, esse Mestre de amor, de bondade, que tanto fez e ainda faz por nós. Lembrando sempre que Jesus falou que um ou mais que se reunirem em nome dele, lá ele estará. Então a gente tem a certeza de estar bem amparado na nossa casa espírita. E assim a gente agradece. Graças a Deus. Hoje eu vou apresentar a Soninha. Soninha já veio aqui algumas vezes. Vem aqui, minha querida. É uma amiga querida aqui e sempre que é convidada, ela nos atende. Ela é escritora, publicitária, trabalhadora da Seara Bendita, trabalha mais na Zona Sul. E tem um trabalho maravilhoso, benemerente, com o pessoal dela lá, que ela vai falar um pouquinho. Seja bem-vinda. Obrigada, querida. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz e o amor do nosso Mestre continuem nos envolvendo, com certeza vai envolver nessa manhã tão iluminada, né? Tão gostosa, e sempre que a gente vem aqui, a gente vem com muita alegria. Como ela falou, já vim algumas vezes e sempre a expectativa é como se fosse a primeira vez. Então a gente recebe sempre o carinho de vocês, agradece a oportunidade e que a gente possa compartilhar essa uma hora com muito amor, né? Uma troca, né? Aqui a gente sempre fala, é o palestrante, está lá na frente, mas somos todos nós, né? Com certeza a participação de vocês também é muito importante. E eu agradeço sempre a oportunidade de estar falando do Evangelho, porque ao falar do Evangelho, não tem como não sentir. E ao sentir a gente vai aprendendo também, né? Então, que seja uma manhã muito iluminada, muito amorosa para todos nós. E hoje a gente vai falar um pouquinho da oração de Francisco de Assis. E essa oração linda, mas antes de entrar, a gente começa a falar de Francisco de Assis. Como não se emocionar com esse imenso espírito, toda a sua história de amor, a sua entrega a Jesus. Como não se emocionar? Há alguns anos, acho que mais de 10 anos, a gente fez um curso na Seara sobre Francisco de Assis. E o que chamou a atenção desse curso, porque a maioria conhece a grandeza espiritual dele. Só que esse curso tratava do homem também. Porque ele, no início da sua história, ele não era aquele espírito de luz. Quem conhece um pouquinho da história de Francisco sabe que ele não era. E o curso foi muito interessante, porque foi mostrando as fragilidades até ele abraçar o seu caminho. Ele era de uma família extremamente rica, comerciantes, era um jovem, vamos usar a expressão, mundano. Ele gostava de festas, ele gostava de bebedeira, gostava de namorar, era cercado por amigos, mas amigos que se aproximavam pelo que ele podia oferecer, que também estavam envolvidos naquela atmosfera que ele vivia. E como ele gostava daquele mundo. Só que dentro, quando ele estava sozinho, ele tinha uma dor que ele não sabia explicar. Era uma tristeza constante que ele sentia. E cada vez mais ele ia buscando no mundo tentar vencer aquela tristeza, mas pelo contrário, ele não vencia. Cada vez mais ele se afundava na tristeza. Ele não entendia o que estava acontecendo, era como se algo
e voltasse. E quantas vezes nós estamos assim? Parece que algo nos falta. A gente começa a procurar no mundo, procura atividades, procura curso, procura festa, procura amigos. A gente tem tudo na matéria. Só que dentro a gente tem uma tristeza, a gente não sabe o que é. Procurando uma resposta, ele se alista para lutar na guerra. Ele vai. Porque quem sabe lá ele encontra um sentido para a vida dele, né? Vou defender o meu país. Só que chegando lá, ele encontrou horror. Imagina uma guerra, para quem nunca foi, não tem aquela experiência, foi um horror para ele. Ele é preso, passa um ano preso, sofre todas as humilhações, acaba adoecendo, devido a essa prisão lá na guerra, ele acaba se fragilizando. O resto da sua vida, ele tem uma saúde muito frágil. Isso faz com que ele caia mais ainda na angústia. Porque ele achou que lá ele ia ter uma resposta, e não teve. E ele fica um ano sozinho, sem os amigos, sem a riqueza, sem aquela badalação que ele tinha, numa cela imunda. E ele começa naquele momento a refletir sobre a sua vida. Aí é tão interessante, nós já tivemos momentos de tristeza? Todos nós, né? Existe uma tristeza boa. Porque às vezes quando a gente fala, não, tem que afastar a tristeza. Tem que afastar, porque às vezes é influência negativa. Afasta, né? Pode ser obsessão. A tristeza constante a gente precisa tomar cuidado. Mas existe uma tristeza que nos convida à reflexão da nossa vida. Quando a gente começa a ficar triste, a gente precisa parar também para pensar que é o nosso espírito insatisfeito com o rumo da nossa vida. Então ele nos pede uma atenção, ele nos pede que nós oremos. E naquele ano, sozinho ali, Francisco teve um encontro consigo mesmo. Ele tinha muita tristeza, porque ele sabia que precisava mudar a sua vida. Ele é libertado, ele retorna para a sua cidade. O pai, um grande comerciante, recebe ele com todas as pompas, né, de um filho rico, dá as melhores roupas, as joias, as festas. Só que aquilo já não significava nada para ele. Já não significava. E aí o que ele começa a fazer? Ele começa a ir nas igrejas. Ele adentra as igrejas desertas e ele fica sentado procurando uma luz, alguma coisa que o ajudasse. E numa dessas vezes, ele olha para o crucifixo do Cristo, tinha imagem do Cristo lá. Ele olha, e sentado, ele pede, me dá uma luz. E ele ouve uma voz, Francisco, conserta a minha igreja. Ele olha para o lado, não tinha ninguém, ele olha para o crucifixo novamente e escuta a mesma frase, conserta a minha igreja. Ele tem um estalo. É isso, é o sentido da minha vida. As igrejas naquela época estavam em ruína. Então eu vou sair consertando todas as igrejas. Vou arrecadar dinheiro para reformar as igrejas. E começa a fazer isso. Mas ainda não era o que ele tinha que fazer. A tristeza não passa. Novamente, quantas vezes a gente está em busca e não sabe o que fazer. Aí, com o tempo, ele foi percebendo. Consertar a igreja era de dentro, não de fora. Ele precisava trazer um novo sentido para a vida dele e depois para a vida das pessoas. O que era Jesus? O que ele representava? Porque naquela época as pessoas achavam que era luxo, a ostentação, né? Saudar o mestre com coisas boas assim, doações, mas e a transformação íntima? E ele começa a se modificar internamente. E aí entra a questão que nós devemos sempre nos perguntar: como que está a nossa transformação? Aquela tristeza, ela vai ser resolvida, a gente busca no externo, como também buscamos no externo os culpados pela nossa dor.
Ah, o culpado é meu chefe, o culpado é a falta de dinheiro, o culpado é o meu colega de trabalho, o culpado é o meu namorado, é a minha namorada, se a gente for casado, o culpado é o marido, é a esposa, é o filho, o culpado é o cara que me fechou na rua. Sempre outra pessoa. E a nossa responsabilidade? Porque o outro ele pode fazer o que quiser, mas sou eu que dou a abertura para ele me ferir ou me perturbar internamente. Sou eu que trago a grande oportunidade de poder fazer diferente. E Francisco decidiu fazer diferente. Uma das passagens, na minha opinião, mais simbólicas da vida, que marca a saída do homem velho para o homem novo de Francisco de Assis, que a gente conhece, é quando na praça ele tira toda a roupa. Ele fica completamente nu. Foi um escândalo. Ele tira as joias, ele tinha o que representava a família dele, né? O que tinha os símbolos da família. Ele fica completamente nu. Porque o pai não aceitava que ele vivesse assim. O pai obrigava que ele representasse a família, que ele viajasse, que ele fosse a riqueza. Ele não queria mais. Então o pai falou, aqui você não vai ser meu filho desse jeito. Ele fala, então eu vou. E tira toda a roupa. Naquele simbolismo dizendo, eu não preciso. Isso nos faz lembrar da porta estreita, da parábola da porta estreita. Tem um livro muito interessante que é Tempo de Ser Feliz, de Marina Maletti. Esse livro, ele explica por que da porta estreita. Na época de Jesus, naquela época assim, lá antigamente, até depois que ele viveu, muitas cidades, elas eram protegidas por muralhas. O livro nos conta isso, por várias muralhas, porque tinha os saques, tinha a violência, então de noite precisava fazer o quê? Fechar a porta da muralha para defender a cidade. Quem se atrasasse, como sempre tem um jeitinho, né? A porta fechou, eles inventavam umas frestas para eles poderem entrar pelos cantos. E aí as pessoas vinham, elas tinham que passar pelas frestas. Só que a fresta era bem pequena. Então as sacolas, aquele monte de coisa que às vezes as pessoas estavam, elas tinham que deixar do lado de fora. Pegavam no dia seguinte, não sei como é que fazia. Para entrar na cidade, nessa frestinha, elas tinham que ir de lado, não podia ter quase nada. Porque o que significa? Precisava se libertar do peso. Então o livro faz essa comparação. A gente não adentra a porta estreita se tiver com muita coisa. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 5, o capítulo 18 é muitos os chamados e poucos os escolhidos. Item 5, a porta estreita. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas. E o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as más tendências. Ou seja, o que Francisco estava fazendo naquele momento? Ele escolhia a porta estreita. Imagina o esforço que ele teve que fazer. Será que ele não sofreu tendo que deixar a sua família que não compreendia? Claro que ele sofreu, mas ele sabia que o caminho era esse. E a partir daquele momento, ele tinha uma frase que ele dizia: a pobreza é minha esposa e serei fiel a ela até o final. Olha que coisa, entrega dele. E a partir daquele momento ele não teve mais tristeza. A partir daquele momento, segundo alguns estudiosos, ele é a reencarnação de João Evangelista, discípulo de Jesus, né? Que ele é assim, o discípulo amado. Ele volta para exemplificar tanto esse amor. A mãe dele, quando ele nasceu, o pai estava viajando. A mãe, numa intuição, ela queria colocar o nome de João. Uma intuição. O pai, quando retorna de viagem, João, meu filho vai ser um grande comerciante. Ele vai lidar com a França, que naquela época, né? A França. Chegar lá com João,
Ah, não, o pai tinha dinheiro, trocou o nome, colocou Francisco, que era bem visto na França, que significava pequeno francês. Então, Francisco de Assis cresceu sendo um pequeno francês, o que ia conquistar a França. Ele abre mão de tudo isso. Ele cria a ordem chamada a Ordem dos Pequenos, que conhecemos hoje como franciscanos. E a vida dele foi uma entrega de amor. Então, essa pequena introdução para a gente entender quem foi Francisco de Assis. E aí a gente vai falar sobre a oração de Francisco de Assis, que foi atribuída a ele, mas ela não tem uma autoria totalmente conhecida. Alguns dizem que é dele, outros não. Não se tem a certeza. Mas por que foi abraçada como sendo de Francisco de Assis? Porque ela sintetiza tudo o que ele fazia, tudo o que ele acreditava. Essa oração ela é conhecida também como a grande oração da paz. E aí a gente vai começar agora a falar sobre a oração de Francisco de Assis. A gente pegou esse livro eu ganhei, foi muito interessante, eu ganhei A Sublime Oração de Francisco de Assis, Alírio de Cerqueira Filho. Eu adoro, né? Eu gosto muito dele. E esse livro, eu lembro que eu estava indo viajar. E eu comecei a ler no aeroporto, no avião. E ele despertou em mim algo que eu não sabia da oração de Francisco de Assis. Eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso desse jeito. E aí foi um livro que você vai lendo, vai lendo. Então a base da nossa palestra está nesse livro. Eu achei muito bonito. Eu vou fazer uma pergunta. A primeira frase da oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. O que significa? Quem quer falar alguma coisa? O que significa essa frase quando a gente escuta isso? Um de cada vez, tá? Pode ser um de cada vez. Ele queria ser pacificador, né? Pacificador, principalmente que veio da guerra. Mas para nós, quando você ouve, não ele, mas para nós. Mas paz também. Paz. Quando a gente ouve, É que a gente tem que levar essa paz e esse amor. que a gente tem que levar essa paz e esse amor ao próximo. Qual que é o seu nome? A Márcia disse isso. É o que a maioria de nós pensa. É o que eu também pensava. Mas assim, a gente fala sempre de levar ao outro. Eu posso levar algo que eu não tenho? Então, esse livro, ele começou a trazer o seguinte, a oração de Francisco de Assis não é para o mundo, é para mim. É um convite à paz íntima, é um convite à transformação íntima. Porque quando a gente ouve, a gente fala, nossa Senhor, eu quero lutar do seu lado, eu quero ser o seu exemplo. A gente nos coloca exemplificando para o mundo, quando realmente essa oração nos convida a pensar primeiro em nós, para aí sim eu poder levar ao mundo. Mas a primeira coisa que a gente pensa, que eu pensava, é vamos sair para levar para o mundo, vamos ser os seguidores de Jesus. Mas a gente tem já essa bagagem íntima. Eu posso dar a paz se eu não tenho a paz? Essa é uma questão de mentalidade, pensando se fazer Senhor, fazer instrumento da própria paz, significa que se torna a paz. Foi o que ela disse. É uma divisão daquilo, porque eu tenho que usar esse instrumento para dividir, para passar, para repassar. É uma forma positiva de eu realmente ser um instrumento. Mas começar por mim, né? Porque a gente às vezes acha que é o salvador do mundo, eu vou salvar o outro. Vou levar paz para você, que está precisando de paz, vou levar paz para você. Pode me dar. Pode dar. Mas eu
posso dar algo que eu não tenho. Às vezes aqui meu íntimo, às vezes está em agitação. Tô aquela cara linda, mas eu tô um vulcão por dentro. Então como que eu posso ser esse instrumento? Eu não vou ser um bom instrumento. Continuando, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. O perdão a gente adora falar de perdão, perdoa, vai te fazer mal, né? Aquela coisa maravilhosa. Pisou no meu pé, eu perdoo? Não, perdoa você. Aí nós assim, quantas vezes a gente guarda, não só as mágoas profundas, a gente guarda as chateações do dia a dia. Porque a gente acha que perdão é só uma coisa grandiosa. O perdão também são as pequenas ofensas que a gente acumula no dia a dia. A pessoa fez alguma coisa, você fica assim. Você não gosta da pessoa, você não se aproxima da pessoa. Mas a gente fala do perdão. Então assim, Senhor, onde houver ofensa, a gente chega, né? Não pode, perdão, né? Lembra de Jesus, a gente discursa, escreve. Só que perdoa, eu repito, não as grandes mágoas. As ofensas pequenininhas que são piores do que as grandes mágoas, que a gente vai acumulando. Como eu ouvi uma vez, são as pedrinhas que a gente vai botando no bolso no dia a dia. Pesa. Por isso que a gente cansa no dia, quando termina o dia. E aí tem outra. Onde houver, aliás, eu pulei uma, acho que eu pulei uma. Onde houver ódio, mas essa era a segunda. Onde houver ódio, que eu leve o amor. A gente sabe o que é o amor? A gente sabe. Você é o amor, a gente sabe o que é o amor? O amor verdadeiro. A gente tem uma pequena noção do amor. Porque a gente ama cobrando. Até o filho a gente cobra. A gente ama. Mas se ele faz alguma coisa, puxa, estando por ele, ó, né? Isso é do outro, não de qualquer pessoa. A gente faz, mas lá no fundo você espera. Por mais que você diga, não, imagina, eu tô fazendo. Mas a pessoa fez alguma coisa que contrariou você, você fala, nossa, a gente fica assim. Então o ódio é o amor que adoeceu. Será que o nosso amor não está adoecido em alguns instantes da nossa vida? Será? Então o amor, ele liberta, o amor alivia, mas ele precisa primeiro fazer isso em mim, para que eu seja amor. Aí tem uma outra, onde houver discórdia, que eu leve a união. Nós somos todos pais, né? Nós somos todos união, amor, até a segunda página, né? A gente somos contrariados, nós vamos guerrear. Nós faça alguma coisa que eu não goste, coloque em perigo o que eu acredito, nós deixamos essa união de lado. Nós deixamos. É tão interessante que esse ser maravilhoso que vocês estão vendo aqui, vocês não discordam, olha bem, né? Mas assim, esse ser maravilhoso, a gente estava preparando a palestra que a gente ia fazer de Francisco de Assis, a oração, então a gente escutava música, fazendo e papapá. E essa semana foi muito interessante, porque a minha rua, ela tem uma dificuldade das pessoas terem onde estacionar. Né? Então assim, eu tenho a garagem, só que a garagem tem movimento, até do trabalho social, chegam as doações, saem as doações. Então quando eu estou em casa, a frente da garagem já está livre. E aí eu estou chegando com uma doação, tem um carro parado na minha garagem. Aí, gente, não só o cara estava dentro. Na semana, isso foi na quarta-feira, eu estava fazendo uma palestra de paz, de amor, tinha acabado de escutar a oração de Francisco de Assis, lá nas nuvens. Você chega, o carro está lá em cima da calçada. Aí não tem amizade, né, gente? Pô, já parou em frente, lá em cima da minha calçada, que há pouco tempo eu consertei, não, aí não dá, né? Mas vai lá, a gente desce, eu tinha que descarregar as coisas, você vai muito humildemente. Dá pro senhor, né? Tirar educadamente até aí, tá? Ele olha assim de cima e embaixo. Eu já vou tirar, não sei o quê. Já é ignorante. Aí ele fala, não, né? Eu fico a aguentar, né? Aí eu perguntei,
Ele estava de uniforme, eu falei, o senhor é de uma empresa de faz serviço? Porque eu ia até aí educadamente falar, não estaciona aqui em cima, né? Explicar. Esse homem virou, ele se transfigurou e falou, é da sua conta? Eu não tenho que te dar satisfação, mulher. É da sua mulher. Não tem que te dar satisfação, não, mulher. Eu estaciono onde eu quiser, a rua é livre. Gente. Aí nessa hora Francisco de Assis saiu correndo. Aí ele já saiu correndo. Eu não vou dizer que eu tirei o salto, porque tirou o salto já sou baixo. Eu contei o salto. Eu batendo boca com o homem. Imagina eu batendo boca com o homem e ele me xingando e eu xingando ele. Ele saiu, ele foi embora. Ele foi embora. Bravo. Muito bravo. E eu lá, vitoriosa, né? Eu falei tudo que eu tinha que falar. Beleza, na calçada, ele escutou. Quando eu entro em casa, eu escuto uma voz. Senhor, fazei um instrumento da vossa paz. Eu não enxergo, eu faço nem tocar a boca. Essa é a hora de falar isso? E aí eu fiquei triste, lógico. Eu falei, gente, eu fazendo a palestra já caí aí. Isso acontece com todos nós, né? Nós somos testados todos os momentos da nossa vida, principalmente quando você quiser mudar, né? Quando você quiser ser uma pessoa mais calma, quando você quiser ser uma pessoa que não vou mudar uma fragilidade. Aí você é testado. Eu falei assim, eu devo ter tirado um zerinho ali. Então vamos fazer a palestra de Francisco de Assis, a gente sempre vai ser. Então não dá pra gente dizer, nossa, eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa isso. Porque nós estamos todos os dias sendo testados, mas podemos vencer. Podemos. Por isso que eu quis começar mostrando que Francisco de Assis era um homem, vamos dizer, Francisco, um homem de fragilidades, mas que venceu. Então nós também podemos. Basta a gente se esforçar. Cada vez mais. Vamos acertar de um lado, vamos errar de outro. Mas a gente vai continuar testando. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Nós temos uma fé inabalável, não é? Aconteça o que acontecer, a nossa fé é forte, né? Tem uma historinha que conta que um homem, ele foi escalar, era uma montanha, e era neve. Então ele estava lá escalando, sozinho. Começou a ter uma tempestade de neve. Ele escorrega, começa a cair. Só que ele consegue se segurar na corda lá de segurança. Ele fica preso lá no penhasco. Ele não enxergava nada. Era de noite, estava tudo branco, ele não via nada. Ele começa a rezar. Deus, me ajuda, me salva, né? Ele começa a rezar com toda a fé que ele tinha. Ele escuta uma voz. Corta a corda. Ele fala, o quê? Eu tô pedindo ajuda, cortar se eu cortar o morro. Eu caio do penhasco. Ele reza, ele segura mais firme ainda e pede de novo. Deus. Corta a corda. Volta de novo a frase. Ele não corta. Ele segura. Aí no dia seguinte, a equipe de resgate vai até o local. Ela encontra ele abraçado naquela corda, com todas as forças que ele tinha, infelizmente morto. E ele estava a menos de 1 metro do chão. Se ele tivesse ouvido a voz, se tivesse tido fé e cortasse, ele tinha se salvado. Quantas vezes a gente ouve uma intuição, uma orientação, algo, e nós não fazemos? Nós não fazemos. A gente continua preso ao sofrimento. A gente continua preso àquilo que nos incomoda. Quando se fosse, às vezes, cortar, a gente pode cair, até cair, se machucar um pouquinho na queda, mas o levantar todos nós podemos e recomeçar. Então, eu posso levar a fé se eu não acreditar, se eu não tiver essa fé pulsante no que eu estou falando, no que eu estou acreditando. Se eu não acreditar que eu tenho um valor imenso. Na quarta-feira fiquei triste, mas eu falei, eu vou fazer a palestra no domingo porque eu acredito.
Eu tenho fé que eu posso ser melhor. Eu deslizei, mas eu posso recomeçar. Só não estaciona na minha garagem, tá? Mas a gente começa. A gente pode começar, mas a gente começa. Tem que ter essa fé. A gente tem que acreditar sempre. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Qual verdade? A minha, a sua ou a de Jesus? Qual? Nessa discussão que você teve com o seu desafeto, ou desafeto, você levou um pouco de esperança para ele. Porque às vezes a gente está errado. Muitas das vezes você não tem um combate do outro lado, e a gente se enche de razão e passa a repetir isso muitas vezes mais. Então a gente muitas das vezes a gente tem esse tipo de atitude, que não é a melhor, evidente, mas você também está dando uma oportunidade ao outro lado de refletir também sobre o equívoco. Tem gente que faz esse tipo de coisa pela própria dia a dia, pela própria forma dele ser. A gente aqui na doutrina tem uma situação que se fala que os que mais sabem, mais serão cobrados. Muitas das vezes a gente encontra pessoas na rua que não tem nenhuma oportunidade, ou até mesmo crença, ou até mesmo intenção de se envolver em alguma coisa que traga essa... Isso que você falou que o próprio Francisco procurava, né? Preencher esse interior dele, né? Então, essas discussões, elas acabam que de alguma maneira têm alguma utilidade, mesmo que a gente não entenda, né? Por que eu estou falando isso? Ontem eu cheguei em casa com a minha mulher e tinha um carro parado na entrada. Olha só os caras. Só que eu já estava no meio da rua, eu tinha dado a entrada. Eu fiquei, aí minha mulher, você pode ter calma? Eu falei, não, a questão é a minha situação. Eu estou no meio da rua e tem gente vindo no lado do lado. Então você espera. Aí eu esperei. Quando ele entrou na garagem, ele foi deixar a pessoa, ele amassou a lateral do carro todinha. Então eu falei, meu Deus. Eu até tive paciência, eu não fiquei nervoso. Mas essas coisas, a gente às vezes, essas discussões, elas de alguma maneira trazem reflexão para a gente. Mesmo que seja uma discussão. Então, porque a gente é um estágio. É o que tem, é o que eu posso oferecer hoje. E naquele momento, te conheço há muitos anos, te tenho uma estima tão grande, foi o que você tinha para oferecer no retruco dele. Eu acho que não é das piores coisas, sabe? A gente às vezes no pensamento manda coisas muito piores do que simplesmente uma discussão. É uma opinião, né? Você sabe que a gente vive num mundo de matéria, então nós somos abalados pela matéria. Só que o ensinamento, quando a gente quer passar que o outro reflita, tem uma coisa muito importante que a gente precisa raciocinar. Vamos nos colocar na situação. Como que você se sente se uma pessoa xinga? E bate boca com você? Na hora, sim, algumas pessoas podem refletir, como você disse. Agora, eu vou ficar mais revoltado. Com certeza, quem ouviu, aquele homem, ele saiu de lá mais revoltado. Agora, se a gente fizer como Jesus fez, ele olhava. É o que se eu tivesse ficado calada, que é difícil, lógico, confesso, atinge o outro muito mais. Muito mais. Porque sabe quando a gente está brigando com o outro, quem está brigando não sou eu, é o meu orgulho. Porque ali eu tive consciência, eu queria vencer o cara. E ele certamente, no orgulho dele, ele queria me vencer. Ali são dois orgulhosos brigando. Um mostrando mais força para o outro. Então, naquela energia, eu acho difícil ter um aprendizado. Eu tenho um aprendizado de raiva. Aquele homem deve ter mandado umas raivas para mim, que dentro me livre, né? Mas assim, eu fiz uma prece para ele depois. Eu parei, porque eu fiquei mal. Parecia que eu tinha, acho que eles mandou tanta coisa que eu tinha alguma coisa aqui no meu... Aí eu sentei e fiz uma prece. Para que ele seguisse o seu trabalho. Será que ele tinha um filho doente? Será? Eu não sei nada da vida dele. Quantas vezes eu levantei com algum problema, sem saber o que fazer, e saí assim descontando no mundo. Quantas vezes nós fizemos isso? Não somos anjos, é até que eu ia falar, quando era a outra parte que eu vou dizer, eu vou adiantar um pouquinho. Somos um lado sombra e somos um lado luz.
Vai ter dias que a gente vai fazer as coisas mais maravilhosas. E vai ter dias que a gente vai ser assombrado pelo nosso lado sombra. Porque se fôssemos anjos já com a asinha, a gente não estaria aqui. Só que a cada vez que eu consigo conter o meu orgulho, eu não preciso às vezes falar coisas boas, mas já ficar no silêncio, a água da paz que ensinaram no Chico, cada vez que eu consigo pelo menos ficar no silêncio, já é uma grande coisa, já é um começo. O que irrita mais uma pessoa, o que vai tocar mais ela, é eu falar, ou às vezes eu devolver com, vai em paz. Eu devolver sem ironia, mas eu devolver com ele sentir a vibração, quebra as pernas. Porque quebra as pernas não da pessoa, mas do orgulho que a pessoa tem. Quando a gente está discutindo com uma pessoa, se não tiver um que tenha bom senso e pare a discussão, o que começa a gente fazer? A gente vai começar a ofender o outro. Eu vou pegar todas as fraquezas que... Qual que é o seu nome? Marilena. Quem mandou sentar aqui na frente, né? A gente precisa pegar alguém da frente. Por isso nunca sentem na frente. Você confunda, é melhor, viu, Marilena? Eu preciso ver suas fraquezas, porque eu estou discutindo. Você se torna a inimiga do meu orgulho. Então eu vou pegar tudo que for a sua fraqueza que eu tenho anotada aqui. Ah, mas você é isso, Marilena. Você lembra daquela vez, Marilena? Você não sei o que, Marilena. E você vai fazer a mesma coisa. E quantas vezes a gente vê que hoje, infelizmente, a gente vê no trânsito se matando? Se matando. Porque as pessoas, às vezes, têm armas, as armas brancas, armas de fogo. Porque a pessoa não quer matar, mas naquele desespero que ela se sentiu acuada, um animal acuado, o que ele faz? Ataca. Para se defender. Então, muitas vezes, é o que fala, como eu vou ser instrumento da paz se eu ainda tenho essas explosões? Então, é aquela coisa, a oração de Francisco de Assis é para mim. Para que eu transforme. Claro que nós vamos ter, não garanto se pararem lá na minha calçada de novo, mas a gente vai começar a pensar nisso. Vamos fazer melhor. E cada dia nós podemos fazer. Eu estava falando do onde houver erro que eu leve a verdade. Qual que é a minha verdade? O Palmeiras é o melhor time do mundo. É a minha verdade absoluta. Absoluta. Quem não for, cada um tem a sua. Tem gente que vai dizer que é o Corinthians, que eu não acho. Tem gente que vai dizer que é o São Paulo. Mas a minha verdade é essa. Que é a minha verdade baseada no quê? Nos meus conceitos, na minha evolução espiritual, nas minhas experiências. Agora, para eu chegar na verdade do Cristo, eu preciso sair de mim. Eu preciso olhar o outro com o olhar que o Cristo tinha. Eu preciso entender as reações que ele tinha, sabendo o grau de evolução que você tem. É diferente do meu. Eu posso cobrar você por algo que você não viveu, que você não compreendeu? Não, né? Então a verdade, ela vai ter sempre dois lados. A minha, a sua. E a gente precisa parar e pensar um pouquinho. Antes de julgar, antes de cobrar. E entender o lado do outro também. Isso é muito importante. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Essa aqui é muito importante. Todos nós temos os nossos desesperos. Eu lembro que uma vez, eu tenho uma amiga que é psicóloga e ela foi num seminário. E lá no seminário tinha um tema muito forte, que ele falava que as pessoas muitas vezes, na terapia, o psicólogo, ele percebe que a pessoa não quer se libertar daquele sofrimento. Que a pessoa fez a vida em cima daquele sofrimento, daquele desespero. Ela recebe as orientações, ela recebe todas as chances de resolver aquele problema, mas ela ainda não quer resolver. Porque quem serei eu sem aquele problema? Quem serei eu ficando sem dormir pensando no problema? O que eu vou falar se eu não tiver aquele problema? A minha mente só pensa nisso. E quantas vezes a gente tem um problema que vai? Passa um ano, passa 2, passa 10, passa 20, é aquele sofrimento, é aquela dificuldade que eu acabo abraçando como parte do meu ser.
Eu sofro, eu quero resolver, eu quero deixar de lado, mas eu não ajo. É como se eu te levasse aquele sofrimento. É como as pessoas que não conseguem ter paz. Tem gente que coloca várias atividades no dia a dia, quer resolver tudo ao mesmo tempo. Porque não preciso fazer, eu preciso fazer. Porque o silêncio, o ficar em calma, a minha mente não está acostumada com isso. Por quê? Ela vai acionar, quando eu estou em calma, quando eu estou em paz, em silêncio, eu estou acionando aqui dentro. Quantos vivem no celular? Eu não largo o celular. Não largo. Porque ele não me deixa pensar. Eu não largo, eu chego em casa, eu já ligo uma música, eu ligo a TV, eu ligo alguma coisa. O silêncio. Nós não gostamos do silêncio. Porque o silêncio me faz ter contato com o desespero. Me faz ter contato com as coisas que eu não quero ver. É aquilo, eu prefiro estar no quartinho escuro. Então, muitas vezes, onde houver desespero, que eu leve a esperança, que eu traga esperança para a minha vida. Que eu encare o que eu preciso resolver. Vai ser fácil? Não. Muitas vezes não. Vai ser, às vezes eu vou chorar, às vezes eu vou me machucar. Mas atitude, buscar algo para a nossa vida. Tendo a certeza que nós não estamos sozinhos. Nós estamos com Deus, nós estamos com Jesus, com toda a espiritualidade que nos orienta, Não vamos tomar atitudes precipitadas, mas eles vão nos orientando. Um passo, eu estou aqui, se eu der um passo para cá, eu já não estou no mesmo lugar, meu campo de visão já é outro. Então isso termina com desespero, só que dá trabalho. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. A gente não se deixa estar triste, ninguém gosta de estar triste nem por um minuto. Parece que, como eu falei lá no início, tristeza não é inimiga. Ela é inimiga se ela for constante todos os dias. Mas parece que a gente vive num mundo que as pessoas não podem estar tristes. Nós temos que ser todos felizes. Todos felizes. E o que a gente faz quando começa a estar triste? A gente começa a querer, não, preciso acabar com essa tristeza. Aí ou a gente vai para a comida, a gente vai para as compras, ou a gente vai para alguma coisa que distrai a nossa mente e tira aquela tristeza. Hoje, se a gente tem uma criança chorando, a gente tem uma criança assim, o que a gente faz? Toma o celular, meu avô, vai brincar no celular. A gente não tem paciência para pegar a criança, para conversar, para tal. A gente quer resolver o problema da forma mais rápida. Se é a melhor, não interessa. Mas é aquela. E a tristeza? Por que eu estou triste? O refletir, o que essa tristeza está me significando? O que eu preciso mudar na minha vida? Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde está a minha luz? A gente já encontrou a luz aqui no íntimo, a luz no fora? Não, mas aqui dentro. Porque eu só vou terminar com as trevas que me cercam, e as trevas que me cercam, elas estão aqui dentro. Os piores inimigos, os piores fantasmas estão dentro de mim. Jamais do lado de fora. Jamais. E aí, terminando a oração, ó Mestre, fazer que eu procure consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Primeiro eu preciso me consolar. Primeiro eu preciso me compreender para eu compreender o outro. E o amar, se eu não me amo, se eu não acredito no meu potencial, se na quarta-feira eu falasse, não, eu posso fazer melhor, eu não vim aqui hoje. Não vim, acabou. Quem sou eu? Eu sou falsa, eu vou lá falar de amor, de paz, já brigando com o cara? Se eu não me amar, se eu não acreditar que eu possa ser diferente, como que eu venho? É dando que se recebe, é perdoando a si mesmo, que se é perdoado. E é morrendo que vive para a vida eterna. Ou seja, morrendo o homem velho para que o homem novo nasça. Então a oração de Francisco de Assis, ela é íntima, é um encontro consigo mesmo. E depois que eu conseguir isso dentro de mim, aí eu posso levar para o mundo.
Aí eu posso ser mensageiro dessa mensagem. Mas ela começa conosco, sempre. E se eu errar, se eu fizer alguma coisa que não tá legal, a gente pode sempre recomeçar. O Evangelho de Jesus, ele sempre disse isso, ele sempre acreditou em nós. Mas tem duas frases que eu gosto muito, que elas reforçam isso. A primeira é quando ele está na cruz, sentado lá para aquela multidão que traiu, que humilhou, que prendia, que batia. E ele vira para o alto e diz: Pai, perdoa-nos, eles não sabem o que fazem. Naquela hora, ele nos mostra que a gente pode mudar, porque a gente não sabia o que faz. O que hoje nós aprendemos, a gente repete, um erro que a gente tinha no passado, que hoje a gente tem consciência que é erro, nós não fazemos de novo. Hoje, os nossos erros, amanhã, quando mudarmos, a gente não faz de novo. E a outra frase dele é: brilhe a vossa luz. Porque ele sabia que a gente tinha muita luz. E que ele podia, que a gente podia fazer essa luz brilhar. Então que possamos sair daqui, levando a oração viva no nosso íntimo de Francisco de Assis. Ele deixou uma frase psicografada por Chico Xavier, numa das psicografias de Chico Xavier, que dizia: ama sempre. É pela graça do amor que o mestre se coloca ao seu lado. Ama. Ama. Abraça-te. Acredita em você. Que quando você fizer isso, você sente Jesus do seu lado. Não procure Jesus no mundo. Não procure do lado de fora. Procure dentro de você. Que quando você achar Jesus dentro de você, você o abraça e consegue abraçar o mundo. Vamos fazer uma dinâmica? Eu adoro essa parte, né? Vamos fazer uma dinâmica? Vamos fazer? Ó, quem gosta de chocolate? Eu não gosto de chocolate. Eu quero que cada um pegue o chocolate que mais goste. Se não tiver o chocolate que mais gosta aqui, pega algum que goste, mas todo não é para comer, vai passando. Você vai passando. Todo mundo é para pegar um chocolate. Olha o chocolatezinho. Não é para comer, não é para abrir, hein, gente? Ó, peraí. Pega, segura na mão. Segura na mão. Só para ver, viu? Ó, vou pegar até o meu aqui já, né? Já pegar o meu aqui. Ninguém comendo, hein? Só eu, hein? Só eu, hein, ó. É um só, viu? É um só que eu tenho, é pra pegar tudo, ó. É um só também. Já pegou o seu? Né? Vocês vão colocar numa das mãos. Escolham a mão, não abram. Vocês vão ficar com a mão estendida. Tá? Todo mundo com a mão estendida. Esse bombom é o bombom que cada um escolheu porque mais gostava. Ele vai representar, quem quiser fechar os olhos, fique à vontade nesse momento. Porque ele representa tudo de melhor que você quer para a sua vida. É o bombom que você mais gosta. É o bombom que você vai colocar o amor, a paz, a realização daqueles sonhos que você quer realizar, aquele perdão que você quer dar para você, para todos ao seu redor. Você vai colocar alegria, você vai colocar aquela coragem que você precisa em todos os dias. Você vai colocar a melhor vibração nesse momento.
E nós que estamos nesse ambiente, que temos fé, que acreditamos, nós vamos sentindo a espiritualidade maior se aproximar. E ela está colocando nesse bombom, a gente consegue perceber tanta luz, como está iluminada a mão de cada um. Quem tem sensibilidade deve estar até sentindo a energia. Quem não tem problema, porque está acontecendo do mesmo jeito. Quanto amor está vindo do alto na nossa mão, nesse bombom. Porque ele representa tudo que eu quero para a minha vida. Tudo. Ele representa a minha salvação, a porta estreita que me leva, não só a porta estreita, vamos até corrigir, ele me lembra o caminho de Damasco. A luz. A luz. Jesus coloca as mãos sobre esse bombom. Ele nos dá saúde física e espiritual. E ele nos ajuda a resolver aquele problema que a gente tem, aquela dificuldade, aquele medo, aquela dúvida, aquilo que nos assombra. E Jesus deixa o seu amor aqui, em forma desse bombom, que a gente está louco para comer, mas não vai apenas alimentar o nosso corpo físico, principalmente a nossa alma. Agora eu convido vocês a abrir os olhos, todos vocês. Vocês não vão comer ainda o bombom até eu terminar de falar. Quando eu terminar, vocês podem comer. Eu quero que vocês coloquem a outra mão que está livre nas costas. Vocês podem comer o bombom sem usar a mão que está atrás, sem abaixar a mão que está aqui e sem usar a boca. Aí, se vocês conseguirem comer de algum jeito, vocês podem comer. Mas não pode fazer essas três coisas, viu? Não dá. Será que não dá? Vou dar uns segundos para vocês pensarem. Vai gastar 3 horas. Vai dar certo. Não pode usar a boca. Não pode usar a mão. Não pode tirar a mão estendida. Ó, não pode tirar a mão estendida. Não pode tirar a boca. Não pode lá. E não pode usar a outra mão. Só celular não dá. E aí? E aí que eu sofrendo. É engraçado, né? O que eu vi todo mundo fazendo? Pedindo a ajuda do outro. Eu dou a minha vida para você resolver. Eu dou o meu problema, todo mundo, a maioria aqui fez isso. Eu dou o meu problema para você resolver. Aqui é Jesus que deu, é meu. Ele acreditou em mim. Eu passo para o outro, é o que a gente costuma todos nós fazermos. A gente duvida da nossa força. E quantas vezes a gente amputa a nossa força? Para vencermos na vida, a gente precisa da fé, mas a gente precisa da coragem. Coragem não pode ficar lá atrás. A gente olha só para o problema. A gente espera a graça de Jesus, ele colocou aqui. Mas se eu não acreditar em mim, eu continuo com a luz na minha frente, mas sem nada poder fazer. Sem saborear essa bênção. Porque eu só olho para os problemas e Jesus está aqui na minha frente. O outro não vai conseguir me ajudar, porque ele também não pode largar a dele. Só eu posso. Então que possamos hoje, a gente pode trazendo a mão, tá? Nos libertar dos nossos medos e dúvidas e saborear a bênção da vida. Porque nós podemos. Eu tenho a fé, mas eu tenho a minha coragem. E juntos, com tudo junto, eu venço. Quem quiser comer o bombom, e caiu muita coisa boa nele. Que a paz e o amor de Jesus permaneçam entre nós cada vez mais. E antes da gente terminar, eu vou deixar com a Sandra. Vou comer o meu bebê, espera aí. Eu vou comer também aqueles lá que sobraram. Nós temos, para sortear, vou deixar com você, para você ver como que você sorteia, o seu Sérgio, agora ou depois. Nós temos aqui esse livro, que esse livro é Solidariedade, é do grupo que eu faço parte,
Associação Amigo Beija-Flor. Quem quiser conhecer, tem no site, tem Instagram, é só colocar Associação Amigo Beija-Flor. São relatos de voluntários sobre experiências da caridade. Ontem nós estivemos no Hospital São Paulo. Eu faço parte desse grupo desde 2020. Como transformou a minha vida? Porque a gente vai em cada local, a gente vai, não é só fazer a caridade, quanto mais a gente recebe. E ontem no Hospital São Paulo, cada história, visitando aqueles, a gente se veste de palhaço, quem quiser entrar no Instagram vai ver as fotos, no Face, depois eu mando também, né, que o Sérgio e a Sandra já recebem. A gente se vestiu de palhaço, mas o tanto de amor que a gente recebeu, nós vamos doar amor e nós recebemos muito mais. A cada paciente que a gente visitou, cada história, a gente viu como a nossa vida é abençoada. A gente vai em comunidades, levar alimento, as necessidades são enormes, a gente não faz nem ideia. Mas principalmente o amor. Você olhar nos olhos da pessoa, você dar bom dia, chamar pelo nome, perguntar o nome, a diferença que faz. Isso faz toda a diferença. No fim do mês agora a gente vai para a rua levar lanche para os moradores de rua e eles são importantes para nós. Então esse livro traz experiências da caridade. Experiências que a gente vai ver, histórias que são simples. Porque fazer a caridade todos nós podemos fazer aqui, é o que a Sandra falou, a casa precisa de doações, precisa de muita coisa, precisa de voluntários, a gente precisa ter boa vontade, amor, o restante, Jesus completa. Então tem esse livro, tá, que ele é dessas experiências, e a gente vai deixar também 2 livros, A Tua Fé Te Salvará, que foram é um dos primeiros livros que a gente escreveu através da inspiração. Um dos primeiros, ele deve ter sido em 2000 e pouquinho. Então a gente vai deixar, eles vão ver como se sorteiam, como eles fazem, e com certeza com muito amor. E a gente agradece todo o carinho, toda a oportunidade, que vocês saiam daqui, todos nós, eu vou me incluir também, que a gente saia daqui sentindo a presença de Jesus. E sabendo que a gente pode fazer muito mais do que estamos fazendo. Perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Críticas a gente deixa para depois, mas perguntas a gente faz. Eu só estou falando o nome de todo mundo, eu já vou perguntar quem eu não sei. Aí depois alguém vem aqui e pega o nome. É o jeito que eu... Mulher. Posso fazer uma colocação? Todos nessa sala não precisam se preocupar em dar os nomes. Eu recebi aqui, ó, prestígio. Então, os livros são meus. Sem inveja, por favor. Mas eu peguei sensação. Mas o meu é prestígio. Olha lá. E aí, como é que fica? É humildade, né? Sabe isso? Ele teve a sensação de eu ter um prestígio. É a tua verdade, a verdade dele, falou a verdade de Jesus. Se alguém quiser completar com alguma coisa, falar, super bem-vindo. E é sempre uma alegria estar falando do Evangelho, porque o Evangelho é transformador. O Evangelho Sabe o que eu gosto de contar? Como? Eu li uma trilogia do Valdo. Começou com aquele tsunami, lembra aquele tsunami que teve? Ele escreveu um livro. O segundo foi Transtornos Mentais. E o terceiro é Alvorecer de uma Nova Era. Que eu gosto de contar, porque alguém leu a trilogia? Não. Eu gosto de contar que nesse livro ele falou que vão chegar os 300 mil da turma de Francisco de Assis. já ouvi falar. Já tem um monte encarnado de bons espíritos. Vão chegar na música, na arte, né? Emmanuel também já está aí, né? Joana, acho que vai nascer já. Vai demorar mais um pouco, mas vai chegar muita gente boa. Então, quando a pessoa está meio desanimada,
É isso aí. Vai chegar muita gente boa. Sônia, a sua palestra hoje me fez aliar a mente, me ajudou, foi o de Assis. Deve ter jogado uma frase para Chico Xavier que me curou. E essa frase de Chico Xavier é: seja bom, mas não seja bonzinho. Eu fui bonzinho por muitos anos. Bom. Então, quer dizer, seja bom, mas seja bonzinho. Eu fui bonzinho por muitos anos. Aí eu consegui aqui e graças a Deus eu melhorei. Eu continuo sendo bom de vez em quando. Isso é importante que o Léo falou. Nós não podemos permitir que o mal se perpetue. Muitas vezes eu preciso dizer não até para fazer uma caridade. A caridade, em alguns momentos, é eu dizer não. Tem uma frase que diz: eu não posso condenar a pessoa que está errando, mas eu condeno eu. Eu não condeno a pessoa que é dependente químico, mas eu condeno as drogas. Eu não condeno a prostituta, mas eu condeno a prostituição. Eu preciso sempre saber. Jesus, ele não compartilhava o que era errado. Ele era bom, mas ele mostrava também onde estava o erro, com muito amor. Então a gente não pode, tá tudo maravilhoso, a pessoa está errando, nossa, que maravilha, eu não vou contrariar. Então a gente precisa também entender isso, que é também evoluir, transformar e saber como que a gente mostra para a pessoa. A maioria das vezes o nosso exemplo já diz mais do que mil palavras. Eu sou uma pessoa que, olha, não fuma porque fumar faz mal, mas eu estou fumando. Então o meu exemplo vai dizer sempre mais. Se alguém quiser mais chocolate. Aí eu aceito, obrigado. Os ditados que vêm do senso comum, né? Só o outro sem dor, tá, gente? Você só tira do vaso porque está Gente, olha o que a Regina disse. Ela trouxe uma frase muito interessante. Você só tira do vaso o que está dentro dele. O que está dentro do nosso vaso? Quando Jesus Cristo, Paulo de Tarso, quando ele era Saulo de Tarso ainda, perseguidor dos cristãos, quando ele se transforma em Paulo de Tarso, a transformação, ele sofreu muita desconfiança. Imagina, o cara perseguia todos os cristãos, de repente se tornou amigo, e aí quando tinha que ajudá-lo, ninguém queria ajudar, ninguém queria receber. E aí Jesus, acho que é Ananias, né, que vai lá, quando Jesus chega, ele ficou cego, Paulo de Tarso ficou cego na estrada de Damasco, Ananias tinha que ir lá ajudar. E Ananias era ele era o perseguido principal de Paulo de Tarso naquela época. E ele fala, eu não vou, com medo, né? O cara quer me matar, eu vou lá. E Jesus fala para ele, você vai. Paulo de Tarso é um vaso escolhido por mim. Porque ele sabia o que tinha dentro dele. Precisava florescer. Mais uma forma, mais um exemplo de que Jesus acredita na nossa transformação. Só que nós estamos regando o nosso vaso, nós estamos adubando, porque o nosso vaso vai ter erva daninha também. Eu estou tirando elas, eu estou olhando, eu tenho uma orquídea que eu ganhei de uma pessoa, de uma amiga muito querida há muitos anos. A orquídea veio linda. Quem tem orquídea sabe, depois que morre, acaba. E eu falava, nossa, mas eu tinha recebido com tanto carinho. E eu fiquei com a orquídea lá, ela estava verdinha, as flores. Eu fui falando com ela todo dia. Não digam que eu sou louca, mas eu dava bom dia. Né? Eu falava bom dia, Frantinha, que não sei o que, perguntava, ligava um pouquinho, cuidava. 1 ano e meio ela deu a flor. 1 ano e meio. Já vezes que eu olhava para ela e falava, gente, não dá, mas eu dava o bom dia, eu não desistia. E aí eu até falava, se não vier a flor, ela estava bonita. Eu deixava lá, mas eu não deixava de mostrar o carinho, de cuidar, né, de ir tirando as folhas velhas, tirando as coisas. 1 ano e meio. Demorou. Então a gente pode. Se a natureza, Francisco de Assis,
Ele amava as plantas, os animais e o ser humano. Imagina Jesus, o quanto não nos ama. Então, ó, vamos tirar o primeiro, é o solidariedade. Isso, solidariedade, que são histórias de beija-flor. E depois os dois livrinhos. Tira um aqui, Maria. Léo. O Léo, olha isso. Para você ler, são exemplos, histórias sobre caridade, para tocar o seu coração. Angélica, tira um, agora é o livrinho. Não cabe? Ah, você pegou. Mais um, tira a massa. A gente pode arrumar aqui, gente? Pode. Peraí, deixa eu só fazer a oração final. É ele. Eu botei um frota. Eu falo da massinha. Fazer oração agora. Soninha, faz a oração final pra gente. Por favor. Pra gente servir o cafezinho. Então, nesse momento, que a gente possa mais uma vez se ligar a toda essa espiritualidade maior atuando aqui, nos envolvendo, que a gente possa silenciar um pouco a nossa alma, para que a gente sinta Jesus falar conosco. E Ele está falando. Ele está nesse instante abraçando cada um de nós, porque Ele compreende o que passamos no dia a dia. Ele sabe das nossas necessidades, das dúvidas, dos receios. Ele sabe que ainda somos crianças espirituais. Por isso Ele nos dá a mão para que caminhemos com Ele. Que possamos sentir a presença de Jesus em todos os momentos da nossa vida, principalmente naqueles em que as tempestades se fizerem presentes, em que o sol não brilhar, mas internamente a luz da esperança irá brilhar. Porque um dia Ele disse: nenhuma ovelha se perderá. E de crianças espirituais iremos crescer e muito poderemos realizar, porque trazemos dentro de nós a semente do amor. E isso é tudo. Somos amor. Somos amor hoje, porque temos essa centelha divina dentro de nós. Que possamos sair daqui, como dito na dinâmica, com a mão de Jesus segurando a nossa e a outra a nossa, também de mãos dadas com o Mestre, juntos, com a fé divina e com a coragem íntima, a tudo venceremos. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e sejamos sim instrumentos da paz que transforma o nosso ser. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Obrigada.